CBN, top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Leandro Gouveia. E muito bom dia a você que está na sintonia da Rádio CBN nesta segunda-feira, 22 de abril de 2024. Primeiras notícias. Já convoco o Ricardo Porto, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Tudo certo, Leandro Gouveia. Bom dia para você, bom dia para o ouvinte do Primeiras Notícias. Você está debutando aqui no PN, primeira vez que está apresentando? Primeira vez. Aliás, hoje eu chego a uma marca que eu não sei se já foi atingida outrora aqui na CBN. Com Primeiras Notícias, eu atingi a marca de ter apresentado todos os programas de rede da Rádio CBN. Eu tava pensando nisso mais cedo, viu, Leandro? Eu falei, nossa, eu acho que eu já ouvi o Leandro em todos os programas da rádio. E agora você completou esse ciclo, né? Completou aí com Primeiras Notícias, era o que faltava. Você já apareceu aqui, na verdade, mas quando apresentou o jornal, que é aquela transição que a gente faz no final, também com os boletins de São Paulo, mas apresentando a primeira vez. Muito bom ter você aqui. Bem-vindo. Quem vem costuma voltar outras vezes. Acaba gostando. E uma horinha, né? Passa rápido. Passa. E é assim, só não apresentei os programas de esporte, porque aí é outro foro, né? E o Bem-Estar em Movimento também você não chegou a apresentar, né? Programas ao vivo de rede. São várias exceções, assim. Os gravados eu não apresentei. Tá certo. Eu passo longe do Bem-Estar em Movimento porque eu não sou muito especialista nisso. Agora com Cássia Godoy, hein? Ela é especialista. Ela é. Correu esse fim de semana, inclusive, que eu vi na gente. Quase todo fim de semana ela tá correndo. Seguinte, Primeiras Notícias hoje, então, ponte aérea, porque amanhã é feriado no Rio de Janeiro, né, Ricardo? Dia de São Jorge, um feriadão que a gente tem aqui no Rio. Amanhã a gente pode falar melhor disso, porque é um santo bastante cultuado aqui, por isso é feriado. Então, a gente faz essa dobradinha. Você em São Paulo, eu por aqui. Na quarta-feira, Fred Goulart volta. Ele fez aquela emenda, sabe? Juntou as férias com o feriadão. Mas na quarta ele já tá por aqui de novo. E você segurando as pontas, porque o Gabriel Freitas, que apresentou nessas últimas 2 semanas, tá em descanso também. A redação aqui tá naquele ritmo de feriado. O Gabriel não tá no chinelinho, ele tá no travesseirinho. Com certeza. Grande travesseiro. Ponte aérea também nos trabalhos técnicos. Aqui em São Paulo, Ricardo Garcia comigo. Aí com você, o Marco Aurélio Cardoso, certo? Isso aí, hoje e amanhã. Também Reginaldo nos abandonou nesses 2 dias. Mas o Treme sempre segura as pontas aqui também. Nosso Treme, Marco Aurélio Cardoso. A gente vai começar então com algumas notícias importantes. Hoje tem previsão de lançamento daquele programa Desenrola. Programa de renegociação de dívidas, né? Mas não para pessoas físicas. Isso já estava rolando. Agora para micro e pequenos empreendedores, né, os MEIs, pequenos negócios. E também a gente tem previsão de outro lançamento para quem está no Bolsa Família, também para estimular o crédito. A gente vai dar os detalhes daqui a pouquinho. É para tentar desenrolar o desenrola, né, Leandro? Porque o programa demorou para pegar no tranco, né? Porque era uma promessa já antiga, né, também para os MEIs e outras pessoas jurídicas também. Deve ser outro passo aí que o Lula vai dar mais para frente. Lula que está enfrentando problemas de popularidade, né? Desde o começo do ano a gente está informando por várias pesquisas. E no domingo o IPEC, o antigo IBOP, trouxe mais detalhes a respeito da popularidade, da avaliação, na verdade, da população em relação a vários temas de governo. E só das áreas analisadas, só uma das áreas é que teve mais avaliação positiva do que negativa. O interessante dessa pesquisa do IPEC é que dividiu justamente por áreas, não fez uma avaliação geral, né? E deu para entender que a população principalmente está muito, desaprova muito a questão econômica, né? Inflação e tudo mais, segurança pública, que é um problemaço que deixa a população aí bem satisfeita. E é curioso, porque a economia está melhor, né? Sim. Na teoria, está melhor.
Só que aí o povo vai no supermercado e ainda acha que tá tudo caro, né? E é A real sensação tá isso. ruim e a comunicação Isso. do governo também não tá, como a gente vem falando aqui nos últimos meses, boa. Salários não tão altos como a gente gostaria, aquelas coisas. E vamos falar também daquele ato que teve em Copacabana ontem, Bolsonaro repetindo o ato do fim de fevereiro na Avenida Paulista, só que com menos gente, né? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, até falou, a gente podia ter marcado para tarde, acho que seria melhor, viu? E aquela briga entre o Elon Musk e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, você achou que isso poderia estimular o bolsonarismo a participar desse ato? Isso acabou, essa expectativa acabou não se concretizando. Mas foi o personagem principal lá, viu? com Tanto o Bolsonaro quanto os deputados lá aplaudiram Elon Musk na praia de E Copacabana. Pacheco virou um alvo, né? Foi chamado de Pois frouxo. é. Foi uma coisa aí a se prestar Será que atenção. Ele que será está que ele vai tentando falar se alguma coisa aproximar hoje? do bolsonarismo com as últimas votações, pauta de costumes e tal, parece que não está dando muito certo. É. Bom, vamos então aos principais destaques do dia. Vamos lá. CBN Primeiras Notícias. O presidente Lula deve lançar hoje um programa de renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Por meio de medida provisória, o Desenrola Pequenos Negócios será apresentado num evento no Palácio do Planalto, com a presença de ministros e representantes de entidades de estímulo ao empreendedorismo. Segundo o ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França, o programa funcionará de forma semelhante ao Desenrola Brasil, que renegociou dívidas de mais de 14 milhões de pessoas físicas. Na semana passada, em um evento no Rio de Janeiro, França declarou que as empresas que financiarem os débitos pelo Desenrola terão até 6 meses de carência. O Desenrola Pequenos Negócios vai ter um orçamento de 7 bilhões de reais que sairão do Fundo Garantidor de Operações. O ministro Márcio França destacou ainda que o novo programa deverá refinanciar dívidas obtidas pelos pequenos negócios com empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, que foi criado para facilitar o crédito e mitigar impactos da pandemia da Covid-19 para pequenos empresários. Então, se você considerar de todas as empresas, nós temos 15 milhões e meio, mais 7 milhões e meio de simples, 22 milhões. Se 4%, 5% tiver inadimplente, 1 milhão de empresas, 1 milhão e poucas mil empresas. Além do Desenrola para as pessoas jurídicas, Lula também vai anunciar hoje uma série de iniciativas para estimular o empreendedorismo e o acesso ao crédito no país. Uma das iniciativas pretende facilitar a obtenção de empréstimos para a abertura ou fortalecimento de negócios administrados por pessoas inscritas no CadÚnico, que reúne dados de 95 milhões de brasileiros de baixa renda. O novo programa de crédito para micro e pequenos empresários também incluirá a possibilidade de beneficiários do Bolsa Família captarem financiamentos e se formalizarem como microempreendedores individuais, os MEIs. A expectativa do governo é beneficiar ao menos 25 milhões de CNPJs com o programa de financiamento facilitado e de renegociação. E uma pesquisa do IPEC, divulgada neste domingo, mostra que a avaliação negativa do governo Lula supera a positiva em 7 das 8 áreas mensuradas pelo Instituto que substituiu o IBOPE. As piores áreas de avaliação da gestão petista são questões ligadas à economia, como o combate à inflação, seguidas por segurança pública e saúde. As áreas pesquisadas foram combate ao desemprego, combate à fome e à pobreza, combate à inflação, educação, meio ambiente, política externa, saúde e segurança pública. Vamos ouvir os detalhes com a repórter Isa Staciarini. Oi, Leandro. Em meio à queda da popularidade do presidente Lula, uma nova pesquisa IPEC mostra que a educação é a única área dentre 8 pesquisadas que registrou mais avaliações positivas do que negativas.
38% das pessoas consideraram as ações em educação como ótimas, contra 31% que avaliaram como ruim ou péssima. O combate à inflação foi o que teve pior avaliação. Nesse setor, 46% das pessoas avaliaram as medidas para conter o aumento dos preços como ruins ou péssimas, contra 23% dos entrevistados que avaliaram a atuação como boa ou ótima. A pesquisa mostrou ainda que 79% das pessoas avaliaram que o custo com a comida aumentou nos últimos meses. O resultado ocorre em meio à escalada do valor dos alimentos, que subiu mais do que o dobro da inflação. O IPEC trouxe ainda que 76% dizem que a conta de água, luz e gás subiu, justamente em um momento em que Lula tenta medidas para frear a conta de luz. Já o preço dos combustíveis foi avaliado por 61% das pessoas como alto. Em relação à segurança e à saúde, o governo foi mal avaliado por 42% dos brasileiros nas duas áreas. A pesquisa foi feita no período em que os fugitivos do presídio de Mossoró foram recapturados depois de 51 dias de buscas e no momento em que a ministra da Saúde, Anísia Trindade, tem sido cobrada por Lula em meio às pressões do Centrão. O desempenho ruim ou péssimo também se refletiu até nas áreas que são bandeiras de Lula, como combate à fome e à pobreza, combate ao desemprego e à política externa. Na área do meio ambiente, o percentual foi o mesmo, ou seja, de 33%, tanto para as avaliações negativas como para as positivas. A CEO do IPEC, Márcia Cavallari, avalia que o governo ainda não conseguiu atender às expectativas da população. E esses resultados mostram que a população busca por resultados mais concretos. Há uma expectativa, quando Lula foi eleito, de que várias dessas áreas tenham uma atuação melhor. Então aqui acho que tem essa questão de ajuste de expectativas, né? Em março, o IPEC mostrou que uma parcela dos brasileiros que aprovavam a atual gestão, que era de 33%, equivalia estatisticamente àqueles que reprovavam, de 32%. Desta vez, a pesquisa entrevistou 2.000 eleitores entre 4 e 8 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E em Copacabana, o ex-presidente Jair Bolsonaro discursou para militantes e voltou a minimizar a minuta do golpe que tinha sido preparada por ele e disse que a eleição vencida por Lula é página virada. Ele usou o ato para exaltar o bilionário Elon Musk e defender a anistia para os presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A repórter Mariene Lino esteve lá em Copacabana e conta agora como é que foi. Bom dia, Mariene. Bom dia, Leandro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, repetiu a estratégia usada na manifestação na Avenida Paulista em fevereiro e fez um discurso morno em ato na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Ele exaltou o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, o antigo Twitter, e não fez ataques ao Supremo Tribunal Federal ou ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator dos inquéritos que o investigam na corte. Esses embates mais diretos partiram do pastor Silas Malafaia, que atacou Moraes, os comandantes militares e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em meio ao esforço dele para aprovar pautas ligadas a costumes e ganhar apoio de bolsonaristas. Senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco! O senhor até aqui, frouxo, covarde, omisso! Rodrigo Pacheco envergonha o honrado povo mineiro que elegeu ele. Bolsonaro discursou por cerca de meia hora ao lado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que fez um discurso em tom religioso. Também estiveram no ato o governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, e parlamentares da sigla. O ex-presidente pediu uma salva de palmas para Elon Musk, que tem feito sucessivos ataques ao judiciário brasileiro. Acusam agora o homem mais rico do mundo, cujo objetivo dele é fazer com que o mundo todo seja livre, que é o X, o nosso antigo Twitter. É um homem que realmente preserva-se pela liberdade para todos nós. É o homem que teve a coragem
de mostrar para onde a nossa democracia estava indo. Uma salva de palmas para Elon Musk! O ex-presidente voltou a pedir anistia para condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro, negou que queira fugir do país e admitiu que corre o risco de ser preso. Bolsonaro é alvo de ao menos 7 inquéritos no STF. O general Walter Braga Neto, vice de Bolsonaro, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, estiveram nesse ato antes de o ex-presidente chegar, porque, por decisão do STF, eles não podem se comunicar por serem investigados no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula. Em relação à estimativa de público, Leandro, cerca de 32.700 pessoas compareceram à manifestação, de acordo com o cálculo do grupo de pesquisa Monitor do Debate Público da USP. Questionado sobre esse quórum antes de sair, Valdemar da Costa Neto disse que o protesto poderia ter sido marcado para o período da tarde. Volto com você, Leandro. E essa estimativa de público do grupo de pesquisa Monitor do Debate Político da USP, de 32 mil pessoas no ato, é 18% do que foi registrado no ato na Avenida Paulista, no fim de fevereiro, que teve 185 mil pessoas, e é metade na comparação ao ato do 7 de setembro de 2022, que teve 65 mil manifestantes. Bolsonaro, assessores, ex-ministros e militares que participaram do governo dele são investigados por tentativa de golpe de Estado. CBN Primeiras Notícias. É isso, pessoal. 5 horas e 18 minutos. Converso com você aqui que está no Rio de Janeiro, também no YouTube, me ouvindo, já fazendo aqui um pedido de desculpas, porque a gente começou uma transmissão, a galera já estava participando, mandando sua mensagem, e aí por causa de uma falha técnica pequena, a gente teve que refazer, né? Começar uma outra transmissão já certinho, por isso que tem muita gente perguntando, o chat foi apagado. Não foi isso que aconteceu, a gente teve que refazer aqui a parte técnica, né? Mas tá tudo certo agora. São coisas de um modelo diferente, né? Que hoje você tá percebendo que o Primeiras Notícias está sendo feito de um jeito diferente, é dividido com São Paulo e com Rio de Janeiro. Eu aqui no Rio, no estúdio do Rio, e Leandro Gouveia em São Paulo. Ele agora está informando ao pessoal de São Paulo as notícias de quem começa o dia por lá. São Paulo que está vivendo um dia normal, né? Dia útil. Aqui a gente está no meio de um feriadão. Amanhã é dia de São Jorge. Um feriadão com tempo bonito, né? Não sei se vocês estão percebendo isso. Claro que tá todo mundo percebendo, né? A gente está com um dia ensolarado. Temperatura acima de 30 graus e uma madrugada bem fria. Inclusive de sábado, de sexta para sábado, a gente teve a madrugada mais fria do ano. Nos chegou a 16 graus a temperatura. E deve continuar assim nos próximos dias, pelo que os meteorologistas falam, né? Um dia quente, sem chuva e uma madrugada bem fria. Melhor coisa para dormir, viu? Estamos voltando agora para a Rede CBN e daqui a pouquinho eu volto a conversar com você do Rio de Janeiro. CBN Primeiras Notícias. 5 horas e 20 minutos. Vamos saber o que vai ser destaque nesta segunda-feira. Na agenda do dia, termina hoje o prazo para que PT e PL entrem com recurso no TSE, no caso que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro. E o advogado do Partido Liberal, o PL, de Jair Bolsonaro, confirmou à CBN que a legenda vai recorrer, o que contraria o posicionamento do ex-presidente, que já declarou ser contra o prosseguimento do processo. Há alguns dias, o TRE do Paraná rejeitou as ações que acusam o senador de abuso de poder econômico durante a pré-campanha em 2022. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de uma série de ações
que questionam o papel do Ministério Público em investigações criminais. O plenário vai discutir se integrantes do órgão podem produzir provas em procedimentos penais ou apenas requisitá-las. Em 2022, 3 magistrados se manifestaram a favor de uma regulamentação. A retomada dos processos ocorre em meio ao aumento das discussões sobre o legado da Operação Lava Jato, criticada por um suposto abuso do poder investigatório do Ministério Público Federal. Nos Estados Unidos, a Justiça ouve hoje os argumentos da defesa e da acusação do caso contra o ex-presidente Donald Trump. O político é acusado de ter falsificado documentos para esconder práticas ilegais durante a campanha eleitoral de 2016. Entre os crimes está um pagamento não declarado à atriz pornô Stormy Daniels. Os depósitos pretendiam silenciar a artista sobre um caso extraconjugal com o republicano. E ainda começa nesta segunda-feira, aqui no Brasil, mais uma edição do Acampamento Terra Livre, articulado por lideranças dos povos indígenas. O evento, realizado em Brasília, terá como foco a luta contra o marco temporal e a pressão por mais demarcações de terras. Mais de 6 mil pessoas devem participar da mobilização deste ano. A programação prevê debates e atividades políticas no Congresso. 5h23 agora. Previsão da Climatempo. Hoje as informações chegam com Marcelo Pinheiro. Nessa segunda-feira, uma frente fria avança sobre o sul do Brasil, provocando chuva a qualquer hora do dia, com risco para alguns temporais em quase todo o interior do Rio Grande do Sul. Volta a chover a partir da tarde na Grande Porto Alegre, Norte Gaúcho, Centro-Oeste de Santa Catarina, no sul e no sudoeste do Paraná. Nas outras áreas, a segunda-feira vai ser de sol, tempo firme, ainda com temperatura em elevação e umidade em queda durante a tarde. No centro-oeste do Brasil, a previsão é de uma segunda-feira de sol, temperatura sobe e faz calor. Ainda há expectativa de tempo seco, sem chuva, com umidade baixa à tarde, em Goiás, no Distrito Federal e no centro-leste de Mato Grosso do Sul. As outras áreas terão calor e pancadas rápidas de chuva. No sudeste do Brasil, segunda-feira vai ser de sol e tempo firme em grande parte da região. O dia amanhece um pouco frio, com névoa e nevoeiro na faixa leste, mas a tarde esquenta e a umidade do ar diminui. Tem possibilidade de chuva no Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Na região norte do Brasil, instabilidades provocam chuva a qualquer momento do dia, com risco alto para temporais no Amazonas, no Tocantins, no Pará e no Amapá. Para as outras áreas, a previsão de calor e chuva rápida. No nordeste do Brasil, a previsão de uma segunda-feira de tempo instável, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia na faixa leste e no norte da região. Área que vai do Ceará, passando pelo Piauí, até o estado do Maranhão, tem risco de temporais, inclusive nas capitais Salvador, Maceió, Recife, Natal, João Pessoa e São Luís. Tempo mais seco no interior da Bahia e no sul do Piauí. Marcelo Pinheiro, da Climatempo para a CBN. No esporte, o São Paulo derrotou o Atlético Goianiense por 3-0 fora de casa, conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. No jogo mais aguardado da terceira rodada, Palmeiras e Flamengo empataram por 0-0. Nas outras partidas deste domingo, o Botafogo goleou o Juventude por 5-1. O Atlético Paranaense venceu o Internacional por 1-0 e Vitória e Bahia empataram por 2-2. Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Bragantino enfrenta o Grêmio e o Corinthians joga contra a Ferroviária. Ontem, no Clássico Mineiro, o Cruzeiro venceu o Atlético por 4-0, Internacional e Flamengo empataram por 1-1. E em jogo realizado no Recife, o Minas Tênis Clube de Belo Horizonte conquistou a Superliga de Voleibol Feminino pela 5ª vez, ao vencer o Praia Clube de Uberlândia por 3-1. Foi o clássico do pão de queijo lá em Recife, Pernambuco. 5h26 agora, Ricardo Porto. Opa, vamos nessa, com os destaques dos jornais.
Vamos começar, Leandro, com o nosso giro pelos jornais, com a capa do jornal Valor Econômico? Vamos lá. Diante do clima bem conturbado no Congresso, Leandro, o presidente Lula está cobrando que a equipe econômica acelere a pauta da regulamentação da reforma tributária. Lula promete entrar em campo pessoalmente para aparar arestas com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para impulsionar a agenda econômica. No momento que as duas casas ameaçam derrubar vetos, avançar com pautas-bomba contra o governo, em reação, Lula cobrou do Ministério da Fazenda velocidade no envio dos projetos de regulamentação da reforma tributária. Hoje, o presidente vai se reunir com Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, e Rui Costa, da Casa Civil, para discutir o detalhamento das propostas sobre o novo sistema tributário. E aí, pelo que o Valor apurou, o ponto caro ao presidente Lula é a definição de quais itens da cesta básica vão ganhar isenção fiscal, enquanto outros terão alíquota reduzida de até 60%. O presidente se entusiasmou principalmente com a proposta de cashback para a população de baixa renda, ou seja, a devolução do imposto pago para os mais vulneráveis. Um critério em análise é estabelecer que o benefício alcançaria os inscritos no CAD único, Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social, e a prevalecer essa proposta, auxiliares de Lula avaliam que isso pode ajudar a reverter a queda na avaliação do governo, sobre a qual falamos aqui no início do PN. A regulamentação da reforma tributária também teria o potencial de acalmar o mercado financeiro depois de uma semana turbulenta, né, que a gente teve pelo cenário externo difícil, a tensão no Oriente Médio, juros americanos mais altos por mais tempo, e também pela revisão das metas fiscais aqui para os próximos anos, o que foi entendido aí como um afrouxamento do esforço pelo controle das contas públicas por parte do governo. Além disso, Lula deve se encontrar com Lira e Pacheco antes da sessão do Congresso para analisar vetos. A ideia é tentar desarmar pautas-bomba, como aquela PEC do Judiciário, com pagamento de quinquênio para membros, né, do Judiciário, com impacto de mais de 40 bilhões de reais, manter aquele veto de 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares, e também tem a questão da saidinha dos presos, né? Então o presidente Lula está tentando acalmar esse clima com o Congresso. Leandro. E por falar em emendas parlamentares, a gente traz também a manchete do jornal O Globo, que mostra que as conhecidas emendas PIX, aquela transferência de recursos de parlamentares a prefeituras, chegaram aos legislativos estaduais, né, Ricardo? Olha, a soma das emendas parlamentares em cada estado chega a 9, aliás, nos estados como um todo, né? Chega a 9 bilhões e meio de reais no ano passado. Mas chama a atenção que a partir de 2019 as casas legislativas aderiram ainda às chamadas emendas PIX. As emendas PIX são marcadas pela falta de transparência, porque os parlamentares podem encaminhar a verba para a prefeitura, em geral o seu reduto político, sem a definição específica para o uso do dinheiro, como uma obra ou um projeto, por exemplo. Já são 18 estados que aderiram à emenda PIX. No ranking dos que mais liberaram, destaque-se Minas Gerais. A segunda unidade mais populosa da federação autorizou 2,3 bilhões de reais para os deputados em emendas, mais do que São Paulo, que tem a maior população. E aí a gente fala que Minas é o microcosmo político do Brasil, e é algo que se repete nesse assunto, Leandro, porque é justamente o início se dá em 2019, quando as emendas também ganharam força lá no Congresso durante o governo Bolsonaro. Foi a forma que o Bolsonaro achou para conseguir uma base estável, principalmente sob a batuta de Arthur Lira como presidente da Câmara. E aí a gente tem vários estados que passaram a adotar esse modelo, 18, como eu falei, Alagoas, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, enfim, vários deles. E a gente tem dois problemas, né, Leandro? Primeiro, as emendas são destinadas sem critérios técnicos e transparência, podendo virar fonte de corrupção, e cidades sem representantes no Legislativo Estadual ficam sem recursos, causando uma distorção. Esse levantamento foi feito para o Globo pela Transparência Internacional, com apoio da Fundação Konrad Adenauer Stiftung. Espero ter falado o nome certo. Não, e é um problemão, ainda mais quando o governo tá precisando de dinheiro, né? Fernando Haddad tá passando a sacolinha em tudo quanto é lugar. E quando a gente fala...
Quando a gente fala de contas do governo, entram também as contas dos estados, né? E tem uma outra coisa também. Rio de Janeiro aprovou a emenda positiva para o Legislativo e está sob recuperação fiscal. É a mesma coisa que Minas Gerais não está em recuperação fiscal, mas está numa situação difícil. Enfim, é uma distorção aí que a gente tem no nosso orçamento público. Aliás, o STF ampliou o prazo para Minas aderir ao regime de recuperação fiscal. É isso. 5h31 agora, na sequência tem os destaques do Jornal da CBN com a Letícia Valente, hein? Já está conosco, Letícia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia, Ricardo, ouvinte do Primeiras Notícias, tudo certinho com vocês? E aí, Ricardo, o Leandro tá cuidando direitinho do PN? Tá cuidando muito bem, você tá ouvindo? Tá legal essa dobradinha que a gente tá fazendo aqui, Rio-São Paulo, eu tô gostando. Aquele Gostei. despertador que tocou foi do repórter CBN, que já tá atrasado. Olha só, vocês me Olha... chamam 5h31 e aí já estão me apressando. A culpa é minha. Mas isso é normal, viu, Leandro? A gente sempre deixa a Letícia em situação difícil com o tempo. Ah, não te contaram? Não. É sempre assim. Poxa. Preconceito isso. Vamos lá para os destaques do Jornal da CBN, então, para a gente não atrasar mais ainda o repórter CBN, Leandro. Hoje a gente tem uma entrevista com a presidente da Associação Brasileira de Internet, a Carol Conway. Ela vai falar sobre um conselho, vai fazer uma consulta pública sobre a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Um assunto que a gente vem discutindo bastante aqui no Jornal da CBN, e importante também para os nossos ouvintes. 7h30 da manhã, então, o Milton Jung e a Cássia Godoy conversam com a Carol Conway. A gente tem uma entrevista também com a coordenadora do Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia, a Rosana Richman, para falar sobre uma campanha que a Sociedade Brasileira de Infectologia está lançando. A campanha Tá Vacinado? Você tá vacinado, Leandro? Depende. Carteirinha de vacinação em dia? Carteirinha tá em dia. Ah, então você tá vacinado. Tô. Então tá tudo certo. A gente vai falar sobre as metas de cobertura vacinal. Algumas não têm sido alcançadas aqui no Brasil. Isso tem gerado aí algumas preocupações, principalmente da sociedade médica. Então daqui a pouquinho, Rosana Richman conta pra gente um pouco mais sobre essa campanha. Às segundas-feiras é dia de conversa de Primeira Vida Digital com o Pedro Doria. Lembrando, nossas colunas agora às 6h para 7 da manhã. E é claro, já tem o PVC falando sobre a rodada do final de semana. Boa, Letícia. Jornal da CBN recheado de informações a partir das 6 da manhã com Milton Jung e Cássia Godoy. Bom jornal pra você, Letícia. Até já. Até. 5h34. CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de abril de 2024. O presidente Lula assina hoje uma medida provisória para criar um novo programa de crédito para micro e pequenos empresários. O objetivo é formalizar pequenos negócios, facilitando a renegociação de dívidas. O projeto também inclui incentivos a beneficiários do Bolsa Família que queiram ser formalizados como microempreendedores. A ideia é estimular negócios de fabricação própria, com destaque para alimentos e peças de vestuário. Outro ponto discutido pelo Planalto é a criação de um desenrola para empresas. A expectativa é beneficiar mais de 25 milhões de CNPJs com financiamento facilitado. O Brasil registrou mais de 3 milhões e 500 mil casos de dengue em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, 1.601 mortes foram contabilizadas, enquanto outras 2.061 estão em investigação. Os dados foram divulgados no painel de monitoramento de arboviroses do governo. Palmeiras e Flamengo empataram em 0-0 no Allianz Parque, no jogo mais aguardado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em Salvador, Vitória e Bahia ficaram no 2-2 no clássico realizado no Barradão.
Já o Atlético Paranaense venceu o Internacional por 1-0 em Curitiba. Nos jogos das 6h30, o São Paulo venceu o Atlético Goianiense fora de casa por 3-0. No Engenhão, o Botafogo goleou o Juventude por 5-1. O Bragantino lidera o Campeonato Brasileiro com 7 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que fica em segundo por ter marcado um gol a menos. No horário de Brasília, 5h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Leandro Gouveia. Na folga de Gabriel Freitas e nas férias de Frederico Goulart. Você só está me vendo no YouTube e no Globoplay, mas Ricardo Porto também está conosco, aqui no Primeiras Notícias, direto do Rio de Janeiro. Eu, em São Paulo, com o Ricardo Garcia aqui na mesa de som, e o Ricardo Porto no Rio com o Marco Aurélio Cardoso. E a gente vai saber agora das notícias por todo o Brasil, começando por Brasília. Foi aniversário da capital federal, né? 64 anos, teve show do Alok na noite de sábado, virou uma balada lá, a Esplanada dos Ministérios, impressionante. Vamos ouvir com o Felipe Igreja. Oi, Leandro. O fim de semana aqui em Brasília foi marcado pelas celebrações dos 64 anos da capital federal. Um show do DJ Alok foi a grande atração. A balada na Esplanada dos Ministérios reuniu uma multidão de pessoas ao som de música eletrônica com muita tecnologia ao longo de 3 horas de apresentação. O show teve luzes piscando, fogos de artifício, sobrevoo de drones e imensos telões. Alok ficou instalado em uma pirâmide de 30 metros de altura, de onde comandou o show. Para quem não sabe, Alok, considerado um dos maiores DJs do mundo, morou em Águas Claras, a cerca de 20 quilômetros do centro da capital, estudou em Brasília e fez o primeiro show da carreira por aqui. Para a apresentação do aniversário da cidade, o DJ doou o cachê em um gesto que ele mesmo justificou como forma de retribuir o carinho por Brasília. Alok realmente colocou fogo na capital federal. Que alegria estar com vocês essa noite aqui. Olha só. Vamos esquentar essa festa agora. Chegou a hora de colocar fogo em Brasília. Soy el fuego que... Ainda em homenagem à cidade, Alok incluiu em seu repertório remixes de Legião Urbana como Tempo Perdido e Será. Ele também convidou Nando Reis para cantar uma versão remixada de Segundo Sol. Quando o segundo sol chegar a realinhar as órbitas dos planetas. Brasília, muito obrigado, vocês são incríveis! Mas nem tudo foi de festa no fim de semana. Uma criança acabou morrendo atropelada em Ceilândia depois de soltar a mão do pai e tentar atravessar a pista. O responsável conseguiu depois correr atrás do menino e acabou sendo atropelado junto do filho. O caso foi registrado na QNM 24. Depois de serem atingidos pelo carro, os dois receberam atendimento médico dos bombeiros, mas o menino de 5 anos de idade não resistiu. Por hoje é isso, até a próxima. É isso, Felipe Igreja, falando direto de Brasília. Ricardo Porto gosta do Alok? Olha, é um pendrive, é um grande pendrive, né, pra gente. A gente fala que é o pendrive mais famoso do Brasil. Eu concordo. Eu acho, é legal, né? Discutindo isso com o Ricardo Garcia aqui em São Paulo, viu? E ele falou, tem coisas que não pode mudar, tipo Nando Reis. Com essa batida aí não combina, não. Aí a gente começa a entrar numa outra discussão, né? Quando você começa a distorcer algumas coisas muito tradicionais, aí não fica muito legal, né? Enfim. Mas o Alok é referência, né? E o Felipe Igreja ontem tava falando que muita gente quer botar fogo em Brasília e o Alok pôs efetivamente. Né? Pôs. Você ouviu, não? Movimentou bastante lá. Parabéns, Brasília. Inclusive Parabéns. Aí, com atraso. Parabéns. Isso aí. Vamos para Belo Horizonte? A gente estava falando da renegociação de dívidas, né? E a Débora Costa tem informações.
Olá, Leandro, bom dia. Iniciamos a semana acompanhando as atualizações da negociação entre o governo federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e os governadores para a reestruturação das dívidas bilionárias dos estados. A expectativa é que Pacheco apresente nesta semana um texto ao Ministério da Fazenda, reunindo as principais demandas dos estados para acelerar a tramitação do projeto de lei complementar sobre o tema no Congresso Nacional. Os governadores concordam com a redução dos juros da dívida e investimentos em educação, como propôs o ministro Fernando Haddad, mas querem também destinar os recursos dos descontos em infraestrutura, além de ampliar o leque de bens estaduais que podem ser federalizados para abater o valor total do débito. Atualmente, Minas Gerais é o principal estado interessado nessa renegociação, já que, diferentemente de Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, possui uma decisão liminar que estabelece uma data limite para o início do pagamento do débito de cerca de 165 bilhões de reais. Na última sexta-feira, o ministro do STF, Nunes Marques, novamente autorizou o adiamento da cobrança, mas, diferentemente do que o Estado pediu, o magistrado limitou a nova prorrogação ao período de 3 meses. O governo mineiro queria adiar a retomada do pagamento até outubro. Na decisão, Nunes Marques cobrou uma solução definitiva do problema da dívida, apesar de indicar que Minas e o governo federal estão com conversas adiantadas. Ele também levou em consideração o posicionamento da Advocacia Geral da União, que apontou que o Estado vem se utilizando de liminares para adiar o pagamento da dívida, que está calamitosa. É isso, Leandro. Uma excelente semana para você e para os nossos ouvintes. Para todos nós, Débora Costa, falando direto de Belo Horizonte. E aí no Rio, hein, Ricardo? Tá tão frio quanto aqui em São Paulo, será? Olha, Leandro, o feriadão tá sendo de dias bem bonitos, sabia? Tá tendo sol, calor acima dos 30 graus durante o dia, mas a madrugada tá bem fria, sabia? De sexta para sábado, a gente teve a madrugada mais fria do ano, não chegou a 16 graus. Isso não se repetiu nas madrugadas seguintes, claro que a gente vai checar como é que foi essa madrugada, não achei que foi a mais fria, mas o dia em si, à tarde, está sendo bem quente, né? Mais de 30 graus, 32 graus, inclusive na manifestação ontem do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele impediu que algumas pessoas que estavam programadas para discursassem efetivamente com a justificativa de que estava muito calor, né? Que as pessoas estavam ali já suando, né? Enfim, hoje o tempo vai permanecer estável, ao longo do dia o céu fica claro, parcialmente nublado, não tem previsão de chuva, os ventos estarão fracos a moderados, as temperaturas estáveis, máxima de 34 graus, então calor durante o dia. Viu, Leandro? Tudo bem. Ô, Ricardo, traz pra gente a atualização sobre o caso do tio Paulo. O que a gente tem de mais novo, hein? Olha só, Leandro, a gente tem a situação que a Justiça do Rio deve analisar um pedido da defesa da mulher que levou o tio morto a uma agência bancária para sacar o empréstimo para que ela fique isolada na penitenciária de Bangu. Na verdade, na penitenciária de Benfica, onde ela está. Segundo a advogada de Érica de Souza Vieira Nunes, ela foi atacada por outras detentas como forma de represália diante da repercussão do caso. A sobrinha de Paulo Roberto foi indiciada por tentativa de furto, mediante fraude e vilipêndio a cadáver. A defesa de Érica sustenta que ela teve um surto de um efeito colateral da depressão e só percebeu que tio morreu quando o SAMU chegou e atestou o óbito. E aí a defesa alega que ela tem problemas psiquiátricos, depressão, alucinações. Essa vai ser a estratégia da defesa, embora o delegado, né, queira indiciá-la diante desse caso. Então vamos ver a questão se a justiça vai aceitar que ela fique isolada na cadeia. Muito bem. Agora 5 horas e 45 minutos, ainda no Rio de Janeiro, o prefeito viajou, chamou a atenção quem assumiu o cargo, né? Conta para o nosso ouvinte. O presidente do Tribunal de Contas do município, o Luiz Antônio Guaraná. Sabe por quê?
O prefeito Eduardo Paes, ele vai para fora do país, né? Vai cumprir algumas agendas, alguns eventos em Paris. E aí, quem estaria na linha sucessória? O vice, Newton Caldeira. Só que ele vai disputar uma vaga de vereador pelo PL. Ele não vai continuar, ele não vai entrar na chapa de vice aí, na chapa reeleição do prefeito Eduardo Paes. O prefeito Eduardo Paes está tentando achar um outro nome, o PT reivindica essa vaga, mas ele quer colocar alguém do núcleo político dele. Fato é que não vai ser o Newton Caldeira. Então ele vai tentar uma vaga de vereador. Se ele assumisse a prefeitura, inelegível, não pode. Na linha sucessória, tem o presidente da Câmara, Carlos Caiado, está na mesma situação. Ele vai tentar a reeleição como vereador. Não pode assumir a prefeitura. A primeira vice-presidente da Câmara, Tânia Bastos, do Republicanos, também vai tentar a reeleição. Ela não pode assumir, senão fica inelegível. Sobrou para quem? O presidente do Tribunal de Contas do município, Luiz Antônio Guaraná, que inclusive vai participar de uma agenda, lançar obras do bairro Maravilha na Ilha do Governador. Quem estará por lá é o Luiz Antônio Guaraná, prefeito em exercício do Rio de Janeiro. Aí é soda, né? Sobrou pro Guaraná. Olha, que tinha gente aqui no YouTube cobrando seus trocadilhos, já foi o primeiro. Tá aí. Muito bem, Ricardo. Ó, a gente tem informações agora de São Paulo. Vinícius Bernardes está comigo aqui no estúdio principal da CBN. Falando primeiro sobre como é que começa esta segunda-feira. Ricardo Porto já falou lá no Rio do frio. Tem sido assim também aqui em São Paulo, né, Vinícius? Friozinho de madrugada, depois esquenta à tarde. É isso mesmo, Leandro. Friozinho começa agora, no começo do dia, e mais pra frente o sol deve aparecer. E a tendência é que essa semana a gente tenha um cenário diferente da semana anterior. Há uma tendência de sol. Segunda-feira vai ter presença de uma massa de ar seco que deve elevar os termômetros hoje. Nesse momento faz 18 graus por aqui, Leandro, o céu ainda bastante encoberto, máximas hoje ficam na casa dos 29, mínimas em torno de 16, não há previsão de chuva para essa segunda-feira, notícia boa para o ouvinte. Mudando de assunto, Leandro, falo também sobre o noticiário policial, isso porque a polícia procura 2 pessoas suspeitas de participação na morte de um médico em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Aurélio Tadeu de Abreu, de 48 anos, foi encontrado morto pela Polícia Militar dentro da própria casa na noite de sexta-feira, com as mãos amarradas e uma corda no pescoço. Os agentes prenderam um homem suspeito de envolvimento no crime. Os vizinhos, Leandro, chegaram a acionar a polícia após perceberem que o portão da casa da vítima estava aberto. Câmeras de segurança registraram toda a ação e os agentes devem analisar todo esse material. As imagens mostram o momento em que o médico chega em casa e cerca de 1 hora depois uma mulher vai encontrá-lo no local. Quando eles retornam, 2 homens esperavam a vítima na porta de casa. É então que o crime é cometido. A perícia coletou impressões digitais e até agora não foram encontrados indícios de luta dentro do imóvel, luta corporal. Um suspeito de 29 anos foi preso após ser encontrado com o carro usado no crime. Os agentes ainda investigam a motivação do latrocínio. Uma última informação, Leandro, é que começam hoje, agora mudando de assunto, as obras de restauração do MASP. A reforma será a primeira desde a inauguração do prédio em 1968. Mesmo com a reforma, o espaço vai continuar aberto à visitação, somente o vão do edifício será interditado pelos próximos meses, suspendendo a tradicional feira de antiguidades que ocorre no local. A previsão é que a obra dure pelo menos 6 meses. Leandro, volto com você. Muito bem, obrigado Vinícius Bernardes pelas informações aqui em São Paulo. A gente segue na capital paulista. O Bruno Luiz tem mais informações desse fim de semana e também deste início de semana aqui em São Paulo. Bom dia para você, Bruno. Bom dia, Leandro. Bom dia aos ouvintes do CBN Primeiras Notícias. Hoje nós vamos repercutir com os taxistas aqui em São Paulo a criação de 2 novas categorias na cidade, executivo e acessível. O serviço executivo vai ser destinado ao público corporativo e a eventos da categoria. Já os táxis do serviço acessível devem estar adaptados para o transporte de pessoas com deficiência.
Já o Museu de Artes de São Paulo vai passar, a partir de hoje, Leandro, pela primeira restauração em quase 60 anos de construção. As obras no MASP, na Avenida Paulista, não vão afetar o acesso do público às exposições, mas a tradicional feira de antiguidades, que acontece no Vão Livre, vai ser removida do local temporariamente. A previsão é de que as obras durem 6 meses. Lá na Câmara Municipal, nós vamos acompanhar mais uma audiência pública sobre a privatização da Sabesp. Os vereadores debatem o projeto que permite a manutenção do contrato entre a Prefeitura e a Companhia de Água e Esgoto do Estado, caso a companhia seja privatizada. As audiências da semana passada foram marcadas pelos protestos contra a proposta já aprovada em primeira votação. Outro assunto na nossa pauta é um evento de empresários aqui em São Paulo que vai reunir o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Os dois vão estar em mesas diferentes e vivem um conflito aberto sobre o comando da empresa. No final, prevaleceu a tese defendida por Prats de pagar 50% dos dividendos extras aos acionistas da Petrobras. Bom, são esses alguns destaques desta segunda-feira, Leandro. Um bom dia para você e para os ouvintes do CBN Primeiras Notícias. Valeu, Bruno Luiz. Agora 5h52, hora de acordar o campo. CBN Agro. Oferecimento: caminhão Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. E o Cassiano traz hoje informações sobre a safra de cana do Brasil, que acabou de ser finalizada e com 3 recordes. Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvinte. 713 milhões de toneladas. Esse é o volume de cana-de-açúcar colhido pelo Brasil na temporada que acabou em dezembro para as usinas. Esse número de produção acabou de ser atualizado pela Conab e representa um crescimento de quase 17% sobre a temporada anterior. E graças a esse volume de 713 milhões de toneladas, o país alcançou 3 recordes de produção de açúcar, de exportação de açúcar também e de produção do etanol anidro. A moagem da cana gera 2 tipos de etanol: o hidratado, que é usado muito como combustível, e o anidro, que é um etanol mais puro, usado na mistura com a gasolina ou na fabricação de produtos como tinta, vernizes e até bebidas. Esse etanol anidro, o mais puro, rendeu no Brasil neste ano 14,3 bilhões de litros, o maior volume da série histórica da Conab. E a fabricação de hidratado foi de 21 bilhões de litros, um pouco mais. A produção de açúcar também foi recorde, de 45,7 milhões de toneladas, 24% mais que na temporada anterior, e essa produção recorde de açúcar permitiu também o maior volume de exportações já registrado pelo país. Na safra 23-24 foram embarcadas pouco mais de 35 milhões de toneladas de açúcar, uma alta de 27% em comparação com o ano anterior. Esse volume gerou um faturamento de 18 bilhões de dólares, pouco mais de 18 bilhões, segundo os dados aí divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Além da boa produção no Brasil, importantes países produtores como a Índia e o Paquistão tiveram menores embarques, o que acabou beneficiando os produtores brasileiros. Um bom início de semana para todos nós. Eu volto amanhã. Aproveite as condições imperdíveis do mês de abril para o caminhão Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio, agora com taxa de apenas 0,89% ao mês, 3 anos de garantia, emplacamento, licenciamento e IPVA 2024 grátis, e conectividade e monitoramento de frota através do sistema Rio Premium grátis por 1 ano. Aproveite nossas condições especiais para sair de Volkswagen 0 km. Visite uma concessionária ou acesse ofertas.vwco.com.br. Paz no trânsito começa por você. Muito bem, 5 horas e 55 minutos. Eu, Ricardo Porto, aqui sigo com você do Rio de Janeiro. Deixa eu aproveitar e fazer uma correção de uma informação que eu trouxe aqui com o Leandro Gouveia. Eu comentei que o prefeito Eduardo Paz estava viajando para o exterior, para Paris, mas eu errei. Na verdade, ele está indo para a Suíça. São compromissos, visitas a instituições de ensino voltadas para o desenvolvimento tecnológico e também pesquisas. Ele viajou no sábado
justamente para fazer aí reuniões no Centro Nacional Suíço de Supercomputação, também uma universidade importante de lá, vai encontrar com o CEO do aeroporto de Zurique, Lucas Brosi, e vários outros compromissos, acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Caiado, que também viajou para não assumir o cargo e assim correr o risco de ficar inelegível, ele que está na linha sucessória. Portanto, temos aí como prefeito o presidente do Tribunal de Contas do município, Luiz Antônio Guaraná. Até amanhã, pessoal! CBN Primeiras Notícias. Cinco horas e 56 minutos. Milton Jung e Cássia Godoy já estão comigo aqui no estúdio da CBN em São Paulo. Ou eu diria Cássia Godoy e Milton Jung pela ordem de chegada. Bom dia, Cássia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. É inédito? Lógico, é inédito isso. Eu cheguei Será que... 5 segundos antes do Milton, que ele sempre chega antes de mim, né? E é lógico que a gente tem que mencionar esse fato. Parece que o jogo virou, né, Milton? Bom dia. Bom dia para você, Cássia. Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes do Primeiras Notícias. Tudo bem, Milton? Tudo. O Milton é que trouxe pra gente o tema pra gente debater hoje aqui, que é a playlist dos 55+. Playlist que foi divulgada pela Deezer, né, Milton? Exatamente. Te impressionou aqui a lista? Porque, bom, primeiro lugar não me impressionou, Roberto Carlos. Aí depois, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Bruno Marrone, Henrique Juliano, Ana Castela, Jorge Mateus, tudo sertanejo. 100% brasileiro. Tem sertanejo e tem MPB. É o que mostra a lista dos 55+. A boa notícia para esses artistas é que é uma lista de pessoas que já têm uma opinião mais amadurecida, menos suscetíveis a trocarem, né, do gosto musical, etc. Então é algo para se levar à frente. E, ao mesmo tempo, mostra claramente aí essa predominância brasileira. Eu fico só pensando se a gente trouxer essa lista para uma turma mais jovem, se mudaria muito esse cenário. Porque o cenário sertanejo é bastante forte hoje no público brasileiro. E imagino que se você buscar no playlist desses mais jovens, você vai encontrar alguns nomes meio parecidos aí. Mas acho que ia ter muita música internacional e funk também, né, Cássia? Provavelmente música internacional, possivelmente funk também. Mas eu achei interessante observar essa lista, porque mesmo notando que tem muita música sertaneja, tem muito pop ali, é legal notar que tem alguns artistas que talvez o pessoal mais jovem não esteja ouvindo. Por exemplo, o Djavan aparece nessa lista aí. É uma lista, acho que de 10, né? Tem 15. 15. E aí o Djavan tá entre esses 15 que aparecem na lista. Então é interessante para o pessoal mais jovem dar uma olhadinha e de repente falar, mas esse artista aqui, o que ele anda fazendo de bacana, que eu não estou acompanhando? Ou qual será que foi o melhor álbum desse artista, como a gente pensava antes e discutia, né? Ah, desse artista eu gosto daquele álbum ou do outro álbum, que tem uma música que não tocou muito, mas que é super bonita. Então, acho que pode ser uma chance para os mais jovens, ao darem uma olhada nessa lista, revisitar alguns músicos que normalmente acabam passando batido na lista dos mais jovenzinhos. E outra oportunidade para fazer isso, você sabe que eu vi esse assunto que o Milton nos encaminhou e lembrei de um podcast muito interessante que está sendo feita. É um podcast em inglês, mas dá para acompanhar bem. Está em todas essas plataformas aí. Que é uma atriz americana que ela conversa exclusivamente no podcast com mulheres que são mais velhas que ela. E ela já tem por volta dos 60 anos. Chama Wiser Than Me, ou seja, mais sábia do que eu. Ela fez Seinfeld, né? Fez Seinfeld, exatamente. Adoro. É a Julia Dreyfus. E é muito legal. E é justamente a ideia de você trazer experiência, nesse caso de mulheres mais velhas e, portanto, mais sábias. Assim como essa lista que você vai consultar, vai encontrar alguma coisa em comum na playlist dos jovens, mas vai encontrar outras coisas ali que, de repente, o pessoal dá uma olhadinha e vai querer saber melhor quem é. Agora eu tô com gosto de 55+ aqui. Minha playlist é só nacional. Só que só na parte da MPB também, porque o sertanejo não é minha praia, não.
Muito bom, Leandro Gouveia. Então, ó, depois você compartilha a sua playlist com a gente. Pode deixar. Milton e Cássia, bom jornal para vocês, hein? Até amanhã. Até mais. Termina assim o CBN Primeiras Notícias de hoje, que teve na produção no Rio de Janeiro o Ricardo Porto. Aqui em São Paulo, na mesa de som, o Ricardo Garcia. Ricardo tá aí ainda? Ricardo Porto? Tô por aqui, amigo. Você Quem volta esteve amanhã, na mesa de né? som com você? Oi? Quem esteve na mesa aí com você? Marco Aurélio Cardoso. Até amanhã, hein, Ricardo? Obrigado pela companhia hoje. Até amanhã. Te espero. Tchau, tchau. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Leandro Gouveia. Repórter CBN.